começando. Então, deixa eu me apresentar. Não, Quem é que tá entrevistando no próprio coisa, vai chegar um momento que você se apresenta e eu me apresento. Bom, Márcio, esse trabalho que a gente realiza, ele possui 3 objetivos. O primeiro objetivo é aprender com um profissional visitado. O segundo objetivo é falar sobre saúde física e mental dentro do trabalho, né? E a vida profissional. E terceiro objetivo, no final das visitas, a gente apresenta algumas publicações, são periódicos e manuais, que geram pontos e recursos na Bolsa de Estudos. Como o primeiro objetivo é aprender com os profissionais, deixa eu me apresentar, né? A minha mãe sempre falava, não conversa com estranhos, né? Então, meu nome é Carlos, não sou brasileiro, sou cabo-verdiano, sou de um arquipélago na África, sou de uma ilha chamada Santiago. No Brasil, já tem 1 ano que eu estou de volta, mas se somar todos os tempos, há 7 anos. A primeira vez que eu fiquei no Brasil, estudei de 2015 até 2019, formei, fiquei até 2021, retornei. Depois, em 2 meses, passar férias, no ano retrasado, fui e tem 1 ano que eu estou de volta, né? Sou casado, tenho 2 filhos, Isaac e a Luna, né? Aqui em Viema já tem 1 mês e 5 dias que eu estou realizando esse trabalho. Inclusive, fiz até um caderno com todas as pessoas que eu visitei aqui na cidade, né? Com todos os profissionais de diversas áreas, né? E diversas coisas. Inclusive o Alex, que é eu quero saber falou, depois das pessoas que você já entrevistou, já visitou. O Alex aqui, né? E agora eu estou conhecendo o Márcio. O Luiz, ele está me acompanhando. O Luiz está iniciando já, ele vai iniciar todas as férias das faculdades adventistas. Ele tem esse projeto chamado Comportagem, onde que jovens podem fazer esse trabalho, né? E através desse trabalho eles conseguem pontos e recursos na Bolsa de Estudos também, né? E o Luiz, como ele está iniciando, ele veio acompanhar eu hoje, né? Para conhecer e aprender o caminho das pedras, né? E é a primeira visita do Luiz aqui, junto comigo em Viema. É a primeira visita. Decalhou bem que deu uma gravação aqui, então vai ficar top, né? E o senhor Márcio, né? Como primeiro objetivo aprender com os profissionais, senhor Márcio, quem é o Márcio? Márcio, há quanto tempo você trabalha nesse ramo e como é para o senhor ser um profissional desse ramo? Ai, meu Deus do céu, Carlos, eu falar... Tem que resumir, né? Sim. Desde 90 Nossa, é tempo, hein? Mas na área desde 94. 94? 94. Na verdade, assim... 1 ano antes de eu nascer. Tem bastante tempo. Eu visitei um senhor também, que também mexe, desde muito antigo mexendo com isso, que é o Flávio. Deixa eu mostrar para o senhor. Da Procis. É Procis? Legal, ó. O Flávio é a gente não tô morando numa cidade pequena, né? Aqui, ó. Nossa. O Flávio conhece a mãe dele, né? Uma das empresas que eu até então a gente... A Someco. Acho que você deve ter visitado aqui, né? Da Someco eu fui lá, mas ainda não consegui falar com o responsável. Tá. Mas igual você que eu tentei umas 50 vezes também, eu vou tentar lá, né? Carlos, nossa, é difícil falar da gente, hein? É difícil. Acho que é melhor você sair perguntando o que é, que eu vou respondendo. Porque se você deixar eu conversar, vai ter memória ali não. Então faz o seguinte, há quanto tempo o senhor trabalha nesse ramo? Desde 94. Como que é para o senhor hoje ser um profissional desse ramo? Como que é para o senhor ser responsável da Ativamente? Olha, nosso trabalho é tecnologia. E buscar integrar tecnologia com gente é um trabalho que a gente faz diário. Você esteve conosco agora de manhã, né? Você viu que o trabalho é falar de tecnologia, é trabalhar a tecnologia, é conectar coisas. Então, nisso tem gente envolvida, né? Então, a preocupação é ter questão de infraestrutura, equipamento, aparelhos, servidores, mas se observou, a gente nem conversa desses assuntos aqui, porque coisa é coisa, outra coisa é a parte mais simples do negócio. O que precisa de atenção de verdade são as pessoas, e quem consome nosso produto, né, também é gente. Então, quanto mais a gente entender de gente, melhor. Inclusive a minha formação não tem nada a ver com tecnologia. Eu sou da área de pedagogia, administração de empresas, psicopedagogia, é outra coisa, né? Okay. É literalmente mexer com gente mesmo. O início do nosso trabalho foi na parte de treinamento, cursos, capacitação, cursos profissionalizantes, empreendedorismo, motivação,
A sua parte humana, a questão da parte humana é bem forte. Né? Tem uma frase até que combina contigo. Não sei se tu conhece uma frase de Carl Jung, um oriental. Ele fala assim: ame todas as teorias, domina todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, essa questão de você misturar a tecnologia com a parte humana, não ignorar essa parte, eu percebi mesmo de fato nessa reunião. Por isso que ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Isso é muito importante. Pode ter todas as técnicas, pode ter tudo, né? E como que você iniciou? Sempre foi seu sonho trabalhar nesse ramo? Porque você fez pedagogia, mas como que você... Eu sempre gostei de tecnologia. Sempre gostei. É uma paixão desde moleque. Né? E aí eu tive a oportunidade disso com os meus pais, que me deram condição de desmontar tudo que aparecia pela frente. Então, de ter algumas coisas aí que na época eram coisas bem difíceis de se conseguir, né? Mas inclusive na Someco também tem uma das pessoas lá muito importante para a região na parte de tecnologia, seu Fernando Couto. Seu Fernando Couto, uma hora dessa, se estiver ali, estiver por lá, né? Ele, sabe, Fernando é pai do Emerson, pai do Esdras, ele, né? E ele também é um apaixonado por essa parte. E a tecnologia em Vinhema deve muito a ele. Ele, na casa dele, ele tinha... era praticamente laboratório de informática. E ali eu, o filho dele, a gente brincava com isso. E aí foi uma diversão. E encontra alguma coisa que você gosta de fazer e você nunca vai ter que trabalhar na vida. Então isso foi uma parte. E na parte de tecnologia, o que eu entendi? O equipamento em si, ele não funciona sozinho. Então, para operar um computador, operar um sistema, operar um aparelho, operar um aparelho precisa de gente. Né? E essa pessoa ser produtiva, essa pessoa conseguir dar o resultado que se espera, essa pessoa tirar o máximo do equipamento, é preciso tratar a pessoa. Né? Desenvolver a capacidade da pessoa, tratar raciocínio, expertise, hard skills, soft skills, é preciso tratar isso aí, ensinar a fazer, pegar na mão, né? E todas as coisas relacionadas a essas questões, eu fui me apaixonando por isso aí. Que legal, cara. Então, educação é algo para mim que é fundamental, e eu sempre ouvi coisas do tipo assim, conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar. E eu pensava isso em situações de perda, né? Mas aí foi chegando um ponto onde eu fui entendendo o outro lado. O conhecimento te leva onde você quiser. E aí muitas vezes eu tô lá com um colega, ele tá trabalhando no computador, ele tá aprendendo, ele quer crescer, ele quer prosperar, e eu tô entendendo. Quanto mais ele souber daquilo, quanto mais ele conseguir aprender, quanto mais ele entender daquilo, mais ele vai realizar sonhos, ele vai crescer. Sim. E o que dificulta isso? O que dificulta alguém aprender? Né? O que dificulta as pessoas darem foco em algo, se concentrarem em algo, né? Criar um objetivo, caminhar em direção a uma meta, uma missão? O que dificulta isso? E aí foi abrindo para as outras questões. A questão de saúde, questão de relacionamento, questões materiais, né? Questões financeiras. E hoje, sim, senhor Márcio, o que é mais desafiante para ti dentro do seu ramo profissional? O que mais te dá dor de cabeça? Acho que a principal paixão. Gente. Okay. Gente, tratar as pessoas. A maioria dos profissionais respondendo. E são questões como, por exemplo, hoje envolvendo tecnologia, a vida ela tá trazendo cada desafio louco, doido, assim, que a gente acha que a gente consegue lidar, dominar e seguir vivendo, mas não tá tão simples como a gente imagina, não. Por exemplo, você abre o seu celular, de repente você tem uma proposta de um jogo. Cara, é um vício. É um vício. Pessoas que de repente você olha, elas estão com um comportamento como se elas estivessem usando um entorpecente, um trem químico, e quando você aproxima da pessoa, você percebe que o problema não é álcool nem droga, é um jogo. Ela viciou em um jogo. Aí tem um jogo de azar,
que envolve dinheiro, que movimenta outras coisas de maneira negativa na vida da pessoa e atrapalha o desenvolvimento dela, atrapalha o crescimento dela, e um ótimo profissional de repente vira um nada, né? Mas também tem o outro lado, tem o jogo, né? Normal. A brincadeira, e que eu percebo, crianças que eu sempre gostei de jogos de videogame, jogos de computador, mas eu não me considero que eu me viciei nisso. Tudo é equilíbrio, né? Mas tem adulto que eu tenho amigos que acham normal ir dormir 3 horas da manhã porque estavam jogando. Não estava no jogo de azar, mas estava no jogo. Então aí tem essas coisas todas, aí tem questões também que dificultam o crescimento, bebida, cigarro, dormir mal, estilo de vida ruim. E dentro dessa mesma questão profissional, o que agora mais te traz realização pessoal? Tipo assim, todo ser humano, além de se mover pelo questão de recursos, de crescer, ele tem um propósito intrínseco a ele. Um propósito, tipo, que está muito mais ligado a salário. É como se fosse um 14º salário, uma recompensa por existência, cara, né? O que hoje você, Márcio, o que mais te traz realização pessoal dentro desse trabalho? Sabe, o desenvolvimento e crescimento das pessoas. A missão, sabe? A missão, visão, valores da empresa. É que eu não tenho aqui para mostrar que a intenção, de início eu pensei que não seria essa. Mas, por exemplo, a visão da Ativanet. A visão da Ativanet é ser o melhor lugar para crescer. A visão com colaboradores, com equipe. Ser o melhor lugar para crescer. E se é a visão da empresa e a empresa é idealizada por mim, então acaba sendo a minha visão. Então, do meu lado, o meu prazer é ver as pessoas crescerem. Então, eu quero que as pessoas estejam crescendo. Então, eu vou agir para isso, eu vou movimentar para isso, eu vou trabalhar para isso, eu vou investir nisso. Então, tem que estar... Ler um livro, cresceu? Beleza, vamos ler. Mas tem gente que não gosta de ler. Assistir um filme inspirador, que leva aí uma ação, uma atitude diferente, uma melhoria, beleza, conta. Tem curso, vamos fazer curso. Né? Tem uma reunião, tem um trabalho a ser feito, um trabalho novo, um projeto novo a ser desenvolvido, que de repente dá para trazer um aprendizado novo, né? Vamos lá, aprender uma técnica nova, vamos pegar um conteúdo novo. Vamos, cresceu. Cara, tá trabalhando comigo, é empreendedor, quero que empreenda. Cara, vamos vender, cara, vamos vender. Eu tenho gente que trabalha comigo, que bacana, que vende pano de prato, vende ovos, vende frango caipira. Cara, pra mim, isso é sinal de crescimento, é sinal de desenvolvimento, sabe? São sinais. Então, eu ver isso é algo que me inspira e que faz entender que vale a pena. Ok, já peguei o fio da meada. O próprio crescimento, a mudança das pessoas, te traz uma satisfação pessoal. E isso é seu propósito. Né? Além de crescer, porque quanto mais... É engraçado, porque quanto mais tu crescer como empresa, mais tu tem pessoas. E mais tu vai ver pessoas crescendo. Isso talvez uma das motivações muito grandes de querer continuar a crescer. Além de um bom serviço. Porque assim, todo trabalho tem a parte social, né? Facilitando a tecnologia hoje, facilitando. Eu tive na reunião aqui, eu vi a importância que tu deu a isso, a preocupação por cada cliente. Não, gente, o que está acontecendo com ele? Não, vamos fazer isso. Não fazer por melhorar a tecnologia, fazer por melhorar ele, né? O conforto dele. Exato. E ao mesmo tempo melhorando a tecnologia, né? E assim, Márcio, quem era o Márcio? Essa é uma pergunta bem interessante. Quem era o Márcio antes de tudo, né? Você veio de uma família humilde que sempre aspirou por crescer, você mudar essa realidade, ou de uma família assim que teve uma condição de te proporcionar um caminho? Cara, eu era humilde e não sabia. É? Era pobre, não sabia. Feliz com isso, sem saber. Não sabia. Eu não sabia das dificuldades. Eu não sabia que eu tinha dificuldade. Nós não tínhamos recursos, eu não sabia. Mas que loucura essa, né? Como é que você não tem nada e não percebe que não tem nada? Porque meus pais, eles tratavam as coisas como conquistar, como realizar. Então, o eu não ter é substituído por eu vou ter. Então eu quero isso. Vamos fazer assim. Eu quero aquilo. Vamos fazer isso para chegar naquilo. Então, cara, é um espaço que dá
Cara, dá vontade de viver, né? Você enxergar a vida por esse ângulo que você tem uma folha em branco, é um prazer poder preencher essa folha em branco. Cara, que bacana. Então você poder conquistar as coisas, né? Agora, como foi que essa mágica aconteceu na minha vida? Porque eu considero isso mágico. Como é que você não tem nada e entende que isso, cara, eu posso tudo. Se eu não tenho nada, eu posso tudo. Cara, como que... O vazio de não ter é preenchido com a vontade de ter. Caraca, mano. Né? Teve situação... Dá pra fazer um título de um livro. O vazio de não ter. Sabe, poucas situações que eu recordo de ter beirado algum tipo de chateação por não ter, por faltar algo. Okay. Não porque eu tinha tudo, porque eu não tinha nada. Tá? Mas foram pouquíssimas as situações onde a necessidade de não ter alguma coisa me incomodou. Então, né, faltar me faz me movimentar em direção a fazer, né, a querer. E nessa sua trajetória, Márcio, desde quando você se deu por gente até quando você começou a empreender e crescer, qual foi o momento mais difícil? Não, eu vi que tem uma pessoa falando, não usa a palavra difícil, usa a palavra desafiante. Qual foi o momento mais desafiante para ti? O momento mais desafiante? Cara, o maior desafio foi eu perceber, eu entender, compreender, ter consciência de que eu não sou perfeito e que eu não posso cobrar a perfeição das pessoas e que é necessário, sabe, humildade, tratar a pessoa, tratar as coisas não como máquina, mas como ser humano que pensa, que tem suas dificuldades, que tem suas limitações, que não sabe, né? Então, exigir das pessoas que todas elas tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma atitude, sem entender, e eu não entendia, a origem, as motivações, os medos, as fragilidades, né? Então, eu não tinha consciência da importância de tratar o ser humano como ser humano. Né? Então, isso foi... eu era muito jovem quando essa necessidade surgiu. Eu era arrogante, prepotente, egoísta, materialista, totalmente... muita frieza de um lado extremamente formal, calculista. E as pessoas eram vistas nesse momento como objetos, né? Não como objetos. Exatamente. Okay. Exatamente. De repente alguma coisa aconteceu. Existia essa necessidade, eu percebia que existia, mas eu não dava tanto valor. E eu entendi. Deus me escolheu para me usar. Falei, cara, você tem muito potencial. Só que arrogante, prepotente desse jeito aí, tratando gente como coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo. E a maneira para aprender isso, né, foi uma forma que eu passaria de novo. Eu fiquei 3 anos de cama e cadeira de roda. Eu sofri um acidente que era para eu ter sarado em 3 meses, mas fiquei quase 3 anos. E aí eu aprendi tudo de novo, né? Uma água, ela não aparece aqui do nada, alguém trouxe. E eu tenho que valorizar essa pessoa, né? A família tem uma importância, que é a importância da família, ela é um elo que não se desliga nunca, independente de onde esteja. Pode estar aqui ou do outro lado do planeta. É família. Existe uma ligação, precisa ser valorizada e ela existe mesmo que você não dê valor a isso. Eu fui aprender isso depois de ter vivido esse momento de dependência, porque eu era independente, eu era totalmente independente. E pior, eu não queria ter dependência de ninguém. Eu queria ser sempre, ter o poder de decidir, o poder de mandar, o poder de resolver, sem depender de ninguém. E conviver com uma pessoa dessa era impossível. Nossa, cara, é interessante. É interessante, até ficou assim, meio refletindo, porque o senhor não é a primeira pessoa que me conta isso.
Ontem mesmo eu visitei, eu não sei se eu posso citar nome, mas como é algo bom, eu vou citar nome. Mas é a gerente a Magali, gerente da UEMS. Nossa, Magali, conheço Magali. Da UEMS, conheço também. Ela me contou a história dela, de como que ela era perfeccionista, tal, e o evento que aconteceu que tornou ela uma pessoa mais maleável, né? E parece que a transição é bem isso. Sempre acontece algo com a pessoa forte. Toda vez que isso, eu sempre lembro da Bíblia. Na Bíblia tinha um homem muito prepotente, o nome dele é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Lembro. Um dos homens mais prepotentes talvez que já foi registrado na Bíblia, né? Considerava um rei. Até que um dia ele teve uma profecia, né, de que o reino dele ia passar. Ele acreditou na profecia, mas depois de muito tempo ele olhou para o reinado dele e falou: sabe de uma coisa? Eu sou muito forte, não tem como meu reinado passar. Aí do nada uma voz do céu falou assim: ah é? Ele ficou 7 anos, né? O senhor foi 3 anos, aí foi ano a mais, né? 7 anos como animal, né? Até reconhecer que o Altíssimo tem poder sobre a terra. Aí depois ele recobrou, não voltou ao normal. E com certeza se tornou uma pessoa mais humana, né? Tanto é que a gente vê relatos de como que ele trata Daniel depois que isso acontece, né? E parece que Deus, ele permite essas coisas, né? E é engraçado, né? Porque Deus, ele não olha para a pessoa como ele é, né? A gente pode olhar para o Márcio antigamente, ó, arrogante, isso aí. Mas Deus fala assim: não, é apenas cacos de vidro que eu vou lapidar para mostrar a verdadeira essência, né? Acho que bacana. E hoje, Márcio, quando você vê toda a sua trajetória do início até onde você está hoje, você passou por muitas experiências. Boas, ruins, acertos, erros, conheceu pessoas agradáveis, pessoas desagradáveis, teve confiança quebrada, quebrou a confiança de alguém. Todas essas experiências serviram de lições para o seu crescimento profissional e para o crescimento pessoal. Agora eu queria te pedir um favor, eu queria que você entrasse na sua trajetória e tirasse dela algumas lições e passasse para nós em forma de conselhos, baseado na sua experiência de vida. Se tu fosse hoje dar um conselho para 2 jovens que dentro em breve também vai iniciar a vida profissional, vai iniciar a vida em si, baseado na sua experiência, o que você falaria? Qual seria o que você tiraria de dentro da sua história? Cara, calma, respira. Temos que resolver com pressa, mas pensa, observa, analisa. Não tem problema decidir com calma, não tem problema mudar de ideia, sabe? Não tem problema estar errado, né? Até é importante estar errado, querer errar, diante desses erros, buscar o que aquilo está querendo dizer pra gente, sabe? Ou tentar ouvir o que não está sendo dito em palavras. Tudo tem um significado. Tudo tem um significado, né? A gente não vai conseguir entender isso jovem, mas as coisas vão se repetindo, né? As lições, Deus, ele vai passando a gente pelas lições e elas vão se repetindo enquanto houver necessidade de aprender. E esse aprendizado, ele tem um custo. Ele tem um custo. Seja porque a gente paga ou porque a gente dedicou tempo, dedicou atenção, ou porque doeu. Então, o que eu recomendo? Calma, harmonia, paz. A mente tem que estar em equilíbrio. Então, buscar em todas as situações que a gente tenha, sabe, o equilíbrio das coisas. E o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, ele precisa estar alinhado. Se você tem um corpo equilibrado, você tem uma mente equilibrada. Na verdade, é como se eu estivesse esperando algo de tipo, né? Principalmente a parte inicial. Pensa, observa, analisa. Porque toda vez que eu estou te vendo no seu Instagram, você está observando alguma coisa, né? Ontem era um pai com criança no colo, né? Passando e falou: gente, como será que esse... Tipo, começou a fazer uma reflexão. Outro dia, você estava observando algo, fazendo observação, né? Então, assim, você se tornou
É engraçado, você tornou um observador de detalhes pequenos, né? Tirou lições de coisas simples do cotidiano, né? É assim que começou os grandes sábios, né? Daqui a pouco tem um livro do Márcio aqui. Já tem eu quero, viu? Ó, eu quero. Mas é verdade, tirar lições. Quando a gente vai para. Assim, eu gosto sempre de falar de Jesus, né? Quando você vai para Jesus, você vai ver como que ele fala na natureza. A gente pensa que Jesus ensina coisas difíceis, né? Aí Jesus fala assim: não, o reino do céu é semelhante a um semeador que foi semear. Ele fala: o reino do céu é igual uma semente de mostarda, é mais pequeno, mas quando dá umas frutas maior. Ele usa coisas simples para ensinar lições grandes, né? Você está no caminho. Obrigado. Obrigado. Bom, a segunda parte do trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Hoje, Márcio, se o senhor fosse avaliar a sua saúde pessoal, de uma nota de 0 a 10, qual nota o senhor daria? Física. 9. Física, depois emocional. Um 9. 9? Um 9. Agora eu vou fazer essa mesma pergunta de outra forma. Pensa em 5 coisas. A quantidade de água que tu bebe, o exercício físico, alimentação saudável, dormir cedo e pegar sol. Se tu fosse avaliar a sua saúde pensando nessas 5 coisas, qual nota você daria? Um 9. Um 9? Um 9. Deixa eu manter. contar um motivo? Pode. Antes da pandemia, eu queria tirar a amígdala, porque eu não aguentava infecção, 2 infecções a cada 60 dias. No prazo de 2 meses, eu estava doente 2 vezes. E infecção de dar febre, de placa de pus na garganta e aquela... É horrível, horrível. Estado de espírito ruim, não tinha como estar bem, era impossível. Mas a pandemia chegou e Deus falou: agora é a sua hora, agora você vai aprender. Não é isso que você está querendo. Eu tinha que voltar no médico, porque o hospital fechou, e ele falou: toda vez que infeccionar, você volta aqui. E aí, uma amiga minha, trabalha comigo, Nayara Sérgio, falou: vamos, eu te levo. Ah, não vou não, eu te levo. Acho que ela me levou lá umas 2, 3 vezes. Mas nessas 2, 3 vezes eu entendi o que eu tinha que fazer para ter saúde. O médico primeiro olhou e falou assim: você não tá dormindo direito? Dorme. Lógico que entrou por aqui e saiu por aqui, não dormi. Você tá tomando sol? Toma, 10, 15 minutos, todo dia. Entrou por aqui e saiu por aqui. Só que eu não melhorava. Com 2 anos nessa situação, eu falei: sabe uma coisa? Deixa eu tomar esse sol. Aí eu comecei, 15 minutos. Caraca. Eu paro no sol todo dia, na hora do sol forte, 15 minutos. Eu tiro a camisa, boto um short, vou no meio do quintal, o jeito tá ali, fico e tomo esse sol. Dormir, eu não... Tipo, pra que dormir? Não tem necessidade de dormir. Dorme a hora que der. Não é assim, tem um horário. Dorme antes das 10, acorda por volta das 5, e eu sempre fui ao contrário. Eu dormia a hora que desce, 4, 5 horas da manhã, dormia tranquilamente até a hora que desce. Se desse pra dormir até 10, dormia. Se desse pra dormir até 9, dormia. Se desse pra dormir até meio-dia, dormia. Tipo assim, totalmente irregular. Mas a saúde era nada, era um fio, sabe? Era uma bomba relógio. A qualquer momento tinha um problema com isso. Comia qualquer coisa. O que desse pra comer. Quando queria comer. Então, sabe, nessas questões que tu coloca... Caraca, que legal. Agora pergunta, quando é que eu tive? Depois que eu comecei, uns 2 anos depois, foi ali por volta de 2022 ou 2023, eu comecei a me preocupar mais com isso. E aí eu comecei a obedecer. Não tô 100%. Okay. Eu tô aí uns 90%, os 10% que falta é a parte mais difícil. Mas eu sei que vai chegar. Vai. Cara... A emocional também acho que é a mesma coisa, nota 0 a 10. O emocional... Depende do dia. O emocional é fruto do físico. Boa. Nossa, você chegou onde que eu ia chegar. Se o corpo tá bem, o emocional vai estar bem. Se alguma coisa abalar o emocional e o corpo estiver bem, para estar com o emocional forte, se você tiver um corpo forte, então você tem o emocional forte. Uhum. Se você precisa de equilíbrio no emocional e seu corpo tem equilíbrio, então vamos equilibrar o corpo. Eu ando de skate até hoje, eu ando de bicicleta, eu faço as loucuras, né? Eu caí no banheiro. Vai na academia, que eu vejo você lá. Eu caí no banheiro uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ali foi a gota d'água. Eu falei: eu não posso, que eu não tomo desse nunca. Então eu voltei pro skate. Aí voltei pro skate, caí dentro de um bueiro cheio de barata. Eu falei: é melhor cair aqui no bueiro cheio de barata que eu cair no banheiro. Porque aqui no cheio de barata eu me ralo e me divirto. No banheiro eu me quebro. Então aí eu fui voltando no corpo.
E aí eu trabalho o corpo para ter o psicológico e emocional forte. Perfeito. Esse é o ponto que a gente queria chegar. Na verdade, tu já resumiu o que a gente ia falar, né? A compreensão de ser humano como holístico, corpo, mente, espírito, profissional, tudo unidos, é a melhor compreensão, né? Hoje existem muitas pessoas que separam, né? Mas são inseparáveis. Uma coisa acaba influenciando a outra. Por que a gente fala sobre saúde, né? Hoje muitas doenças têm crescido entre os vários ramos profissionais, né? Tanto doenças físicas como emocionais. As emocionais hoje que mais se destacam, em primeiro lugar se encontra o burnout, né? O profissional empreendedor hoje é um dos mais afetados na saúde no Brasil, né? Você só perdem para profissionais de saúde, para profissionais de educação e segurança pública. Depois vem logo os empreendedores, né? O burnout ele está em primeiro lugar por causa do excesso de trabalho, pouca produtividade, o esgotamento profissional e o cansaço dentro da mesma, né? Às vezes lidar com vários problemas, lidar com situações diversas, ele faz com que você acabe entrando num processo de esgotar. Porque querendo ou não, lidando com vários problemas e lidar com pessoas não é fácil. A maioria dos empreendedores que eu visitei aqui na cidade, quando perguntam assim, qual que é o momento mais difícil para ti, qual que é mais desafiante? Pessoas, gerenciar pessoas. Ainda mais pessoas que não têm uma vontade de trabalhar, que um dia está aqui, mas como tem muitas oportunidades, querem sair a qualquer momento. Isso atrapalha tanto a questão porque você quer formar uma pessoa, às vezes tem pessoa com potencial, mas que acabam deslanchando. E isso, misturado com vários outros fatores, leva a pessoa a esgotamento profissional e leva a pessoa a burnout, né? Inclusive em Sinop, no Mato Grosso, está sendo inaugurada uma clínica só para atender empreendedores com síndrome de burnout, porque cresceu muito. Né? Mas antes de chegar nisso, eu começo a tratar os porquês de situações a assim. Causa, né? Inclusive, esse é um assunto que me interessa. E de jeito nenhum deixar passar batido a oportunidade de compartilhar principalmente quem está perto, né, para prevenir situações assim. Porque antes de ter aquele momento de 2 a 3 anos de cama e cadeira de roda, eu estava tendo isso. Olha! Eu estava tendo isso. Meu coração acelerava, eu tinha apagões, pressão oscilando. E talvez a pessoa que está ouvindo está passando a mesma coisa, né? Cara, falta de ar, taquicardia, sensação de morte, dando trabalho no hospital. Um dos meus amigos de antigamente é um médico. Que eu ia lá, o que você tem? Não acredito. Você é muito novo para estar com esse negócio desse. Doutor, mas... Tá. Então, aí ele me colocava para dormir lá no hospital, tá? Então, cara, eu tenho preocupação com isso. Como faz para não ter? E aí eu me uso como exemplo. A gente se cuidar, manter a nossa mente sadia. O que fazer? Né? Algumas expectativas e algumas realidades. Cara, adianta no mundo de hoje ter expectativa de que todas as pessoas que vão entrar na empresa para trabalhar, elas estão preparadas para o trabalho que nós queremos realizar? É um sonho impossível. É impossível. Né? Então, o que é necessário ter na empresa? Primeiro, cara, eu tenho que olhar. Olha, tem uma coisa, eu não sei se você queria saber disso, mas eu vou falar também. Pode falar. Cara, é um olhar que o empresário, o empreendedor, ele é necessário que ele tenha com relação às pessoas, que isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, isso que nós estamos construindo, não é opção. Ou eu trato o ser humano como ser humano, ou eu faço com as pessoas o que elas não têm em casa. O que ela não tem em casa? Ela não tem uma conexão familiar, ela não tem uma estrutura hierárquica, ela não tem... Cara, a palavra de amanhã, que eu quero comentar nas minhas postagens, é pertencimento. Que aquela moça ali, né, conversando comigo por esses dias. Então, o indivíduo, ele não tem... O indivíduo, ele não tem pertencimento na casa dele. Como é que ele vai ter pertencimento na empresa? O que segura ele na empresa? O que prende ele na empresa? Né? Tudo bem que em casa chega um momento de você ter que ir para o mundo, porque você foi criado para isso. Né? Em alguns países, algumas culturas, dá 18, 19 anos, você tem que sair de casa. Né? Tudo bem, é normal, é natural. Essa necessidade, ela existe. Né? Mas na empresa, não era para ser assim, entra hoje com a intenção de sair amanhã. Uma filosofia nossa aqui na Ativanet só sai para ir para um lugar melhor, e não é morrendo. Não é morrendo. Então, não é exatamente Ativanet, mas o Flávio que você entrevistou, que você lembrou no começo, é coisa comigo, é coisa que teve junto comigo.
eu conheci a mãe dele, ele estudou comigo. Né? Eu tenho outras pessoas que eu fico muito orgulhoso disso. Por exemplo, diretores das usinas, dessas gigantes que nós temos aqui, trabalharam comigo. Né? Outros empresários trabalharam comigo, outros empresários de tecnologia. Né? Então tem uma galera que, né, é natural também. Da minha geração, administrar agora é natural. Existe uma questão natural. Só que tem muitos que estão empregando hoje, que foram ou estudaram comigo, ou estudaram junto comigo, e estão hoje na administração. A administração pública, e assim, pública, privada, e aí eu vejo a saúde desses caras. E eu fico pensando, eu tenho uma idade que eu, tipo assim, eu até deixo, entre aspas, segredo, porque eu gosto que as Mas pessoas... já sei que é 17. Então, eu gosto que as pessoas se surpreendam com a minha idade, quando sabem qual que é a minha idade. Da mesma forma como eu me surpreendo de maneira negativa quando eu revejo alguns amigos da minha geração, da minha faixa de idade, que estão um bagaço. Então, o que faz bagaçar? O que faz envelhecer? Que estresse é esse? E no mundo de hoje, as pessoas que nós vamos ter nas empresas, quem são essas pessoas? Eu tenho que dar para elas hoje o que elas não têm em casa, cara. Não é só pagar melhor, que também é uma preocupação minha, fazer o cara prosperar. Por exemplo, os meus, eu vou chamar de amigos, né? Não são nem colaboradores, os meus amigos que estão na empresa e que já entenderam, sabe, essa filosofia e que jogam junto, que estão correndo atrás, pô, o cara fatura 10 conto, 11 conto, 12 conto, vendendo as coisas dele, né? Pano de prato, cortina, serviços elétricos, tomada, não é só a internet que a pessoa está vendendo. Então, ser referência em conhecimento, em sabedoria, que é uma visão da empresa, e fazer isso com o colaborador, fazer ele crescer, é algo também que não está tendo em casa. Quem te obriga em casa hoje, com essa realidade que nós temos, a estudar, a crescer, a prosperar? E isso é muito interessante. Toda essa questão que você falou, principalmente quando você tocou, quando você vê o seu próprio colega e você surpreende com a idade dele. E de fato, as doenças emocionais, né, não somente o burnout, mas o estresse, a ansiedade, a depressão e outros fatores, né, eles cresceram muito. Né? E é uma das causas de levar a pessoa a envelhecer antes do tempo. Por exemplo, o estresse, quando a gente pega o estresse tem mais danos físicos que emocionais. Ele te envelhece antes do tempo, elimina vitamina neuroprotetoras do organismo, causa gastrite nervosa, diabetes emocional, enruga a pele, mas é uma coisa simples, a pessoa só se estressou. O estresse contínuo, ele faz isso acontecer. A ansiedade também ele aumentou bastante, né? A preocupação excessiva em relação ao futuro. Preocupar com o futuro tá de boa, né? Porque é necessário. Quando o futuro fica tão forte que a pessoa para de ver o presente, é aquele negócio do Dalai Lama. Perguntaram ao Dalai Lama, o que te assusta no ser humano? Ele falou, o que me assusta é que o ser humano gasta saúde para ter dinheiro, no final da vida gasta todo o dinheiro para tentar ter saúde. Geralmente a gente conhece até aqui, mas a frase continua e fala assim, e por viver tão ansiosamente pensando no futuro, eles não aproveitam o presente e ficam presos no passado. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem existido. E ele termina a frase. E essa frase parece como mente de muitos empreendedores, né? Porque foi muito forte. Eu falo particularmente, eu estive numa cidade chamada Maracaju. Cidade muito boa, top. Mas, nossa, eu fiquei triste com algumas coisas, né? Não é a maioria, mas eu encontrei muitos empreendedores que falaram assim, Carlos, hoje eu tenho 2 RAM, minha fazenda é grande, mas tenho stand no coração, não posso dirigir nenhum. Outros falaram assim, Carlos, hoje eu tenho tudo que eu queria, mas minha filha suicidou ano passado. Entendeu? E lá em Peixoto de Azevedo, teve um senhor que falou assim, Carlos, eu daria tudo. Eu falei, eu não venderia. Eu daria tudo para voltar a vender picolé na rua quando eu era pobre e ter minha saúde de volta. Algumas coisas tocam a gente. Toca. Eu vou falar uma coisa. Toca, né? A gente não tem controle do que arrepia. Alguma coisa forte faz isso. Tem alguma coisa que você falando aí que vibrou na mesma frequência que nós estamos, na nossa frequência aqui. Alguma coisa nos tocou. Às vezes a gente toca por experiências que a gente mesmo viveu, sentiu na pele, né?
E às vezes por a realidade ser muito profunda. Por isso que eles falam que um homem com saúde tem vários sonhos. Mas um homem sem saúde tem um sonho, ter saúde. Ter saúde. Nossa. E é triste, porque Steve Jobs, um dos maiores homens que podia aproveitar tudo, perdeu tudo por causa da saúde. Imagina, no auge da prosperidade, podia cuidar, mas estava tão ocupado. E quando o câncer proliferou, ele falou, hoje eu daria meu império para ter minha saúde, mas não tive como, entendeu? E por outro lado, a gente vê a saúde física também, né? Hoje as 3 doenças que mais matam é coração, câncer e diabetes. Coração está em primeiro lugar. De cada 10 pessoas que morrem por doenças, 4 é coração. 300 mil mortes por ano no Brasil, né? E você vai perguntar, mas qual que é a causa? 2, sedentarismo e má alimentação. Se você pegar todas as artérias que você tem no corpo, as vasos sanguíneos, estender no chão, chuta quantos que dá. Ah, dá uma volta grande. Se bobear, acho que vai daqui na Lua, não vai não? Quase, acho que chega, mas dá 96 mil a 100 mil quilômetros. Se fosse estender em linha reta, dá 2 voltas e meia ao planeta Terra, né? Se fosse estender em linha reta, né? E o coração é o único músculo que bombeia sangue para tudo isso. Só que quando não tem atividade física, as artérias têm a tendência a se atrofiar. E o coração, para não deixar atrofiar, ele faz um esforço maior. Só que chega um momento que esse esforço maior que ele tanto cansou, não tem mais. Aí gera insuficiência cardíaca, começa a hipertensão, falta de pressão nos vasos sanguíneos, triglicerídeos, colesterol e outros tipos de problemas. E quando a alimentação não é tão boa, e a pessoa já é sedentária, a chance de agravar problemas do coração é muito grande. Por isso que aqui na cidade, tipo assim, boa parte das pessoas que eu visito, morreu de infarto. Não, e tal fulano infartou no meu lado. Eu visitei um empreendedor esses dias e falou assim, meu irmão infartou no meu lado. Entendeu? Por outro lado tem o câncer, é a segunda doença que mais mata, né? A cada ano 1 milhão de brasileiros descobre ser um portador de câncer. Qual que é a causa, né? É a alimentação. O ser humano descasca menos e desembrulha mais, né? As pessoas são mais rápidas, mais industrializadas, né? Teve um doutor que eu visitei e falou assim, é doutor Gideão, lá no estado do Pará, numa cidade chamada Tomiaçu. Ele falou assim, Carlos, o ser humano parou de comer as coisas com nome e está comendo as coisas com sobrenome. Eu falei assim, como assim, doutor? Eu falei, não é tomate, é extrato de tomate. Não é pêssego enlatado. Não é carne, é salame de carne. Ele falou, tudo que tiver sobrenome é ruim, mas tudo que tiver um nome é bom. Eu fico olhando assim, falei, cara, que sacada inteligente. Mas é isso que aconteceu. O ser humano come cada vez mais industrializados, pouca verdura, pouca frutas, menos antioxidantes no corpo, acidifica o sangue em vez de alcalinizar o sangue e as coisas começam a piorar, né? E a OMS ele percebe que existem algumas causas que levam o profissional até problemas de saúde, né? Primeiro é tempo, dedica às vezes muito tempo de trabalho e pouco tempo para si. Segundo é emocional, porque aqui você não é só um empreendedor, né? Aqui você é psicólogo, pai, palestrante, mentor, juiz, advogado, ouvidoria, enfim. Você absorve problemas de muitos profissionais, além dos clientes. Muitos, tem pessoas que chegam para você, Márcio, lá em casa aconteceu isso. Aí começa a ouvir e querendo ou não absorve, né? Se o psicólogo que faz terapia precisa de terapia, quanto mais o Márcio. É por isso que a gente costuma dar algumas dicas que podem aperfeiçoar a tua saúde. A primeira dica, não somente para o senhor, mas para todo mundo que está ouvindo, né? Sempre ter uma válvula de escape. Sempre tem uma válvula de escape diária. Se for correr, vai correr. Se for, o senhor correndo, né? Se for caminhar, caminha. Se for fazer uma academia, faça. Se for pescar, pesca. Procura uma válvula de escape. Desde que não seja beber, fumar, comer e jogar, endurece tudo. Tem que ser válvula de escape que te cansa. Algo que te dá uma fadiga crônica, né? A segunda dica, Fanta natural. Uma coisa simples que você pode fazer em casa. Tu vai pegar 2 cenouras grandes, 1,5 litro de água, bate no liquidificador, coa, acrescenta uma laranja com casca sem semente e espreme 2 limão. Bate tudo, coa e toma. É uma bebida rica em licopeno, beta-caroteno, vitamina C, vitamina A. Ela limpa as artérias do organismo, previne o desenvolvimento de triglicerídeo e de colesterol. Ele alcaliniza o sangue do ser humano, remove as células cancerígenas e, além do mais, uma bebida emagrecedora e tonificante. Uma coisa muito fácil de fazer com coisas que a gente tem em casa. Laranja, cenoura e limão, né? E a última dica para a saúde emocional, né? Quando estiver muito esgotado, estressado, quando você parar de observar as coisas pequenas, detalhes pequenos, né? Por causa do estresse, você pega um copo com água, esquenta e adiciona na água 1 colher de aveia em flocos. Mexe, espera mornar, coa e toma.
A aveia, quando entra em contato com a água quente, ela libera uma substância na água chamada licina, que é um calmante natural. Ele reduz a ansiedade, o estresse, diminui a tensão muscular. Caso tu tenha insônia, te prepara para dormir e outro dia acordar mais motivado. Então é uma coisa fácil que você pode fazer com coisas também que você tem em casa, né? Todas essas dicas que a gente dá, a gente costuma falar que tem que ter comprovação científica, né? Não pode ser um curandeiro, um pajé, um benzedor. Eu vi na internet e estou falando. Não, tem que ter uma base científica. É por isso que o terceiro e último objetivo do nosso trabalho universitário, no final das visitas a gente apresenta alguns periódicos e manuais que estimulam os profissionais a cuidar melhor da saúde e através dele a gente ganha pontos e recursos na nossa bolsa de estudos. O primeiro que a gente apresenta é esse aqui. Bom, desde já agradeço o Lucas da clínica... Lucas Agostinho, né? Clínica, ele é dentista aqui, né? Porque eu pedi para ele essa edição, eu que faço assinatura da Vida e Saúde, mas estava trabalhando com esse aqui. Daí eu fui lá, achei com essa edição e falei, ô Lucas, por favor, me arruma essa aqui, eu te dou duas, tu me dá uma. Eu falei, não, pode pegar. Esse aqui é a revista Vida e Saúde. A revista Vida e Saúde é a primeira revista preventiva na área da saúde no Brasil, né? Ela já tem 85 anos de existência e ela é dividida em várias seções. Tem as seções do cuidado com o corpo, parte mental e a parte espiritual. E cada Como sessão... é que a gente assina esse negócio aí? É desse trabalho mesmo. Fala uma assinatura desse negócio aí pra nós. Aqui é a seção do editorial. Nessa seção o profissional pode criticar, perguntar, tirar dúvida, dar sugestão de pauta. E além de receber físico, ela também tem parte virtual. Aqui é a sala de espera, onde traz as últimas notícias e as últimas descobertas. Por exemplo, um estudo feito na Universidade de York, no Canadá, ele mostrou que pequenas pausas por descanso ajudam na memória. Por exemplo, eu não estou falando só dormir, fechar os olhos, né? O simples fato de um dia tu sentar 10 minutos, botar uma música calma e você contemplar a natureza, você já descansou. O simples fato de você estar dirigindo, estar no carro, parou, fechar um olho, meditou um pouco, você já descansou. Ou um cochilo depois do almoço. Quanto mais tu descansa, melhor tu Sabe, cérebro. isso aqui que você está fazendo me lembra um trabalho da... Lembra do nosso amiguinho? Você lembra? Eu não lembro não, tá aqui. Ai, cara, vamos fazer? Vamos fazer. Com certeza. Faz. Aqui vai falar um pouquinho sobre o poder do gole de água, né? Hoje estudos mostrou que a água não é só pro físico. Aqui, nessa matéria... Não vou deixar você continuar falando desse negócio assim sozinho, não. Deixa Pode eu te contar isso aqui, por favor, entra em contato. Isso aqui foi, eu lembro, minha mãe e meu pai receberam o seu Anderson Bianchi, que é da Igreja Adventista aqui também. Igual a gente. E foi através dele que começou uma assinatura quando era pequena ainda, era formato papel. Gibi. Era tipo um gibi. E, cara, aquela revistinha, essa revistinha é uma das revistas que mudou minha vida. Eu cresci, por exemplo, datas comemorativas. Pega de presente pra ti, não tem Ai, nostalgia aí. Mostra. Cara, eu lembro. Essa nostalgia aí. Eu lembro de uma história que veio em uma dessas revistinhas. Foi um caso da... Não sei se foi bem assim, mas se não foi, vai ser. Foi um caso era um campo de concentração na Segunda Guerra e um soldado alemão, ele estava fazendo a ronda e tinha um judeu ou era alguém ali preso e estava fugindo. E ele foi pego ali fugindo. E o soldado, naquele momento, ele teve uma compaixão, ele não fez o que normalmente se fazia na época, né? Ele não matou. Ele permitiu escapar. E a vida aconteceu. E mais na frente, a hora que a guerra acaba, que as pessoas começam a se reencontrar, e aí lembrando quem foi importante para quem, aquele soldado que fugiu, ele tinha alguma coisa de parentesco com aquele outro soldado que permitiu que ele fugisse. Tipo, ele era ou sobrinho ou era alguma coisa. Ele era alguma coisa nesse sentido. Então mostrava uma situação de vida ali no meio de uma situação de morte. Okay. Aí teve uma outra situação, outra história. Caraca, que vinha, ele tem uma memória. Que vinha nesses livros, nesses gibis.
os aviões, os bombardeiros aliados, eles estavam indo para uma cidade alemã para despejar lá as bombas lá na época, e foram interceptados pela artilharia dos alemães, e ali eles se arrebentaram todo. E um dos aviões não conseguiu fugir, não conseguiu. O avião estava para cair, ele ia cair. E um caça alemão interceptou esse bombardeio, e eles conseguiam se ver, né? Eles conseguiam se ver. E para onde o avião estava indo, ele ia ser alvejado, ele ia tomar mais tiro, ele ia tomar mais bomba. E o caça alemão encostou do lado e continuou do lado. Isso impediu que a artilharia alemã atirasse naquilo. Né? O que aconteceu na comunicação daqueles dois comandantes dos aviões, que um entendeu que o outro já estava no fim, não tinha mais por que tomar tiro, né? E ali foi uma situação que o caça alemão continuou do lado até passar a região de artilharia, e o avião conseguiu pousar na água, né? Na região ali perto do Reino Unido, ali naquela região ali. E ali ninguém tinha contado nada para ninguém. Ninguém nunca contou nada para ninguém. Porque não dava, né? Como que alguém ia contar isso? Porque o soldado, o piloto alemão ia ser morto ali, né? Mas aí essa história, depois que a guerra acabou, que o tempo passou, ela foi contada. Alguma coisa muito grandiosa aconteceu ali. Eu não sei exatamente o que. Quem era parente de quem que era o que, mas se tornou tipo assim, um ato heróico. E ali, aquilo que tá aqui, ó. Legal. Isso me influencia até hoje. Olha, tá vendo? Tem situações onde eu poderia agir com a pistola na cabeça. E eu fico cuidando para que eu tenha certeza de que eu estou tomando a melhor decisão, de que a pessoa vai crescer com o que está acontecendo e não ter um fim ali, para que ela cresça, né? Então, hoje nós não temos guerra aqui. Mas acho que lá na região de repente que você vive, de repente você pode ter tido guerras próximas, tem né? Guerra. Então, aqui nós não tivemos, né? Mas sabe, esses exemplos de humanidade, né? Então isso aqui é muito forte. Eu não tenho outra referência. Ah, que legal. Esses dias, há pouco tempo eu visitei uma médica. Agora, quando eu apresentei o nosso amiguinho, eu falei assim, opa, para. Hoje eu sou médica por causa dessa revista. Cara do céu. Sou médica por causa dessa revista. E eu pensava, o que vai acontecer? E eu pensei, um dia vai voltar. Já tem 70 e poucos anos, né? Então, por favor, aí eu pensar, eu não sei como que é o custo disso aí, mas vamos tornar esse negócio pagável, porque nós temos 8 filiais. Aí pensar, ó, uma assinatura para cada filial nossa, tanto desse aqui quanto desse aqui. Então aí depois você pega esses detalhes aí com a Monique, com o Multi, com o pessoal nosso aqui. Perfeito. E fazer chegar. Perfeito. Eu vou te explicar só como funciona. A revista, ela é física e ela é virtual. Inclusive, acho que eu tenho a mesma edição eu tenho aqui virtualmente. Você vai ter acesso a ela aqui, ó. Porque às vezes você tá na correria e tal, e as coisas estão fluindo. Aqui, ó. Isso aqui é uma edição de julho, essa é a mesma edição, né? Aí você pode folhear e ler ele digitalmente. Tanto ele como a nossa amiguinho, vocês também têm a versão digital. Não adianta, eu vou olhar no papel mesmo. Tá bom, não, é só pra questão. Eu tenho que pegar no papel e tenho que olhar. Aí você vem, junto com o ano, a Vida e Saúde é a nossa amiguinha, e juntamente com a revista você recebe 5 manuais que ficam pronto entrega. São esses 5 aqui. Por isso que a gente anda com essa mochila pesada, né? O primeiro, seu Márcio, é esse aqui, é o Poder Medicinal dos Sucos e Shakes. Ele é um manual que foi feito para as pessoas que têm pouco tempo e quer fazer algo rápido para cuidar da saúde. Você só vem na página 317, ele divide o seu corpo por cor. Por exemplo, você vem aqui, ele divide o seu corpo por cor. Escolhe um órgão do corpo que você quer cuidar. Nossa, fígado. Fígado. Isso aí aqui. Eu não sei por que o pessoal divide. É engraçado. Eu tava em Rio Negro, as pessoas escolhem intestino. Eu fui para Quatro Bocas, as pessoas, maioria escolhe cérebro. Eu vim para cá, todo mundo escolhe fígado. eu tenho que fazer um estudo. Por que esse aqui? Mas você vem aqui, dobra no lado, vem na cor do fígado.
A primeira bebida é para inflamação de fígado. O que a pessoa vai fazer? Você vai pegar uma xícara de repolho roxo, 3 cenouras, uma maçã e suco de limão. É uma bebida protetora hepática, desintoxicante, depurativo, antioxidante, imunostimulante, protetor de estômago e anticancerígeno. Já aqui a atuação dela no fígado, quantidade de nutrientes necessários, né? Aqui vai também trabalhar uma outra opção, inflamação de fígado 2, que é nesse caso chás, ou então fígado gorduroso ou gordura no fígado, vai trazer orientações para a pessoa cuidar, né? Tem também a parte parte digestiva, no estudo do estômago, aborda também rins, problemas relacionados à infertilidade, na questão do sangue, AVC, no cérebro, perda de memória, insônia e até esgotamento nervoso também. Depois tem o capítulo da desintoxicação, que é o capítulo 3. O capítulo 4 é o capítulo tratamentos específicos, né? E o último capítulo é emagrecendo com bebidas saudáveis. Carlos, Henrique, agora isso aqui, pra mim, é um negócio que eu vivo. Mas eu vou pedir... Não, só de assinar a pessoa já recebe, então, mas entendeu? eu vou pedir pra gente fazer um negócio. Vocês vão ter tempo? Porque eu queria que vocês parassem uns minutos para conversar ali na frente. Juntar as meninas ali e falar, deixa eu apresentar isso aqui pra vocês. Por exemplo, esse livro aqui, ó, eu quero ele lá na nossa cozinha. E vocês viram que toda manhã a gente faz alguma coisa. Sim. Então, se não tiver liquidificador lá, vai ter. E a gente poder fazer periodicamente esse tipo de coisa. Porque senão fica só café. Né? Esse aqui é o segundo. É a mesma coisa do suco, só com receitas. Esse aqui é o terceiro. Esse 21 dias, acredito. Que legal. Também Esse aqui é o 21 dias para mudar. Ele é um livro mais para hábitos de vidas. É como remover um hábito ruim e implementar um hábito bom. Ele é um manual já voltado. Ele é um manual voltado mais para a questão de quem quer ter independente do hábito. Eu tô pensando o seguinte, tudo que a gente tá conversando é estilo de vida. Eu só tô te mostrando. Muda, não tem o que fazer, continuar querendo um resultado diferente se o estilo de vida não mudar. Aqui é o tabela dos 21 dias. Esse material, ele trabalha mudança mental e mudança comportamental. As duas mudanças para gerar uma mudança perfeita, né? Então, na mudança mental, ele vai trabalhar esses 3 capítulos. Que é o capítulo... Eu só tô te mostrando para você ter uma noção das publicações que vai chegar com a assinatura. Por que mudar, para que mudar, como mudar. É as 3 sessões da mudança mental. Depois é 21 dias para mudar. Né? Caso você estiver dirigindo, você pode assistir também. Você vem aqui, nos 21 dias, 3 semanas, você escolhe a área da vida que você quer mudar. Alimentação, hábito, saúde emocional ou espiritual. Aqui tem ações, objetivos, dificuldades, recomendações. E durante 21 dias, a pessoa vai executando uma ação até desenvolver o hábito. Entendeu? E os 2 últimos... E os 2 últimos, esse aqui. Esse aqui, que eu queria, desde quando a Liliane me indicou o Senhor, eu sempre pensei em um dia apresentar esse livro para o Senhor. Esse livro, ele foi feito por uma neurocientista chamada Rosana Alves, né? E ela vai mostrar a vida profissional em 4 áreas. Primeiro, sessão física, e é engraçado porque o tema desse aqui, tu falou hoje, dormir para produzir. Exercício físico e performance profissional. Sucesso profissional e alimentação. O que isso tem a ver? Depois, parte 2, emocional. Parte 3, a alta performance profissional. Inclusive, algumas das características que tu citou aqui, tá aqui, são 10 características hoje dos profissionais do futuro. Tanto características do profissionalismo ou características emocionais. Porque hoje a gente sabe que o QE, a capacidade de administrar a emoção, é mais importante que a capacidade cognitiva, né? E o último é relacionamentos. Uma das coisas que você falou aqui, o que atrapalha relacionamentos profissionais? O benefício cerebral de conversar com outros. O que o senhor fez aqui com o pessoal hoje é raro de se ver. É um feedback humano. É um feedback mostrando como crescer profissionalmente sem ignorar essa parte, entendeu? Então ele é um manual que vai trazer mais ferramentas para isso, né? Mais detalhadas, e a neurocientista desenvolveu esse material em torno do cérebro. É tudo isso sobre cérebro. Todo esse livro é sobre cérebro, alimentação e cérebro. É conversar com outro seu cérebro. Vida profissional e cérebro, entendeu? Então esse aqui é o bambambam da questão. Na verdade,
Você podia até Rapaz, você contribuir para pega- escrever. Você pega uma parte disso, você já tem um conteúdo para fazer um belo bate-papo, né? É. E o último é o Vida de Jesus. Esse material que você tem em mãos é considerado pelo mercado norte-americano a melhor bibliografia de Cristo. Ele é um manual que foi feito com folha couché, que é uma folha resistente à água. Todos os desenhos que você está vendo foram feitos à mão. Foi feito com fundo azul e amarelo para não cansar a vista durante a leitura, né? Então é material anti-ácaro, anti-fungo, né? E vai trazer toda a história de Jesus, desde o nascimento, morte e ressurreição. E vai trazer com aplicações para o seu dia de hoje, né? É o que Jesus do passado tem a ver com hoje. O que as lições que ele transmitiu há 2000 e poucos anos atrás tem a ver com hoje. Estamos em 2025 depois de Cristo, né? Ele dividiu o mundo em 2 épocas. E até hoje, ele divide o ser humano em 2 épocas. Toda vez que um ser humano, bom ou ruim, aproxima de Jesus, ele sofre uma influência no caráter, na moralidade, nos princípios e nos valores. Independente da crença dele. Ele pode ser um ateu e vai ler sobre Jesus, mas ele vai sofrer uma alteração no caráter, princípios, valores e também a própria moralidade dele, né? Bom, terminei a apresentação. Como que funciona, né? Você pode adquirir tanto para uma unidade ou para 3, da preferência sua. Aqui eu tô com a intenção de você fazer para as 8. Agora, como é que você levar isso para as 8 para simplesmente não ser feito uma assinatura e chegar lá do nada? Então, minha opinião, eu queria que você conversasse aqui um pouco, sabe? O que são esses livros, o que são essas revistas, o que são esses materiais? Olha, há pouco tempo eu indiquei uma pessoa para te visitar. O nome dele é Simeone. Ele tá vindo. Simeone. Tem até um treinamento combinado já. Exatamente. Nós do Instituto Vida somos muito amplos. Tem a parte dos estudantes e tem a parte dos agendistas e palestrantes. Eu acredito que ele vai fazer isso na sua empresa. Ele vai dar uma palestra, não ele, né? O Júlio, o palestrante que vai trabalhar isso, né? Eu já sou mais no nível individual. O meu trabalho é nível individual. Então, nesse caso, como funciona? Essa revista e a nossa amiguinha, ao assinar, você recebe eles durante 1 ano. Vem 1 ano dessa e vem 1 ano de nossa amiguinha. Os 5 manuais já fica pronta a entrega. Ele fica 6 parcelas de 350, que o profissional pode fazer, ou 10 também, 10 e pouco. Que você vai fazer no cartão ou pela vista. E agora, é o porquê que eu estou fazendo isso. Qual que é o meu propósito? Márcio, eu vim de uma família muito humilde, esse aqui sou eu. Essa é a idade que eu comecei a trabalhar. 7 anos. Minha primeira profissão foi soldar ferros. O meu pai, ele cresceu com a família, mas quando eu completei uns 8 anos de idade, ele abandonou. Somos 17 filhos, né? É uma família grande. Desde criança eu tinha um sonho. Um dia tirar minha mãe de vender espetinho na rua. Esse era o meu sonho. Meu sonho. Um dia eu quero tirar minha mãe de vender espetinho na rua. Então com 7 anos serralheria, depois foi crescendo quebrador de pedra, pintor. Só não mexi com a internet, mas acho que eu fiz tudo na vida. Ainda, né? Ainda não. E sempre sonhei um dia sair do mercado. Com 17 anos de idade, dentro de uma oficina trabalhando, eu conheci Jesus. Eu fui ler a Bíblia, né? E Deus mudou minha mente e me mostrou que através do estudo eu posso mudar essa realidade. Então vim para o Brasil em 2015, não conhecia muito ninguém, mas conhecia o trabalho. Lavava carro na rua, juntei recurso, prestei vestibular, passei. Em 2019 me formei. Dos 17 filhos eu sou o único formado. Casei, Deus abençoe. Regressei para o meu país. Hoje trabalho lá como professor, teólogo. E tirei minha mãe de vender espetinho na rua. Tem 1 ano que eu estou de volta para o Brasil. Essa é a minha família. Essa é minha filha Luna, meu filho Isaac. Essa é minha esposa Edinalva, né? E meus filhos. Eu regressei porque ela decidiu fazer enfermagem. Hoje esse trabalho que eu realizo, através desses manuais que eu consigo os recursos para nós manter e pôr na bolsa de estudos dela. E aqui eu decidi fazer um caderno de gratidão. Eu decidi registrar todos os profissionais que adquiriram os materiais. Por que eu fiz esse caderno? Eu quero mostrar para todas as pessoas que eu consegui, mas não foi sozinho e nem foi de braços cruzados. Foi correndo atrás dos sonhos, dos objetivos, para realizar todo esse meu sonho, né? Ações da academia, o Fabiano da Santa Rita, o Dr. Luiz, o Dr. Fernando, né? E cada profissional que eu visito,
ao adquirir, eu sempre peço 3 coisas. Primeiro, uma dedicatória deles para mim ou para minha esposa. Segundo, é uma foto. E a última coisa é telefone. Por que telefone? Porque quando acabar tudo, eu queria ligar para cada um, agradecer e mandar foto da formatura da minha esposa como agradecimento. E senhor Márcio, eu gostaria também que o senhor fosse meu padrinho nesse trabalho. Que legal. Ao adquirir, você deixa uma mensagem, uma foto e uma dedicatória. E esse é o resumo de tudo. O que eu vou fazer com essa foto, hein? Pode tirar aqui, ó lá dentro, numa placa. E aqui onde você deixa uma dedicatória, uma mensagem, seu nome e telefone também. E esse é o resumo da nossa trajetória, esse é o resumo da nossa visita em cada pessoa que a gente Rapaz, que faz. serviço, que trabalho lindo esse, hein? Meu Deus. É uma caneta aí, tio. É. Que eu vou escrever, hein? Endereço só coloca Iviema aí. Iviema. Agora a mensagem. Que mensagem, hein? Eu sempre estava curioso para saber o que o Márcio ia escrever um dia nesse caderno. Então, cara. A Liliane, quando me indicou o Senhor, Nossa. ele falou que ia gostar de conhecer o Senhor. Qual é o teu nome mesmo? Monique. Tem quanto tempo aqui? Aqui vai fazer 2 anos só. 10 anos? A sua função aqui é qual parte mesmo? Processos. Ele tinha comentado alguma coisa, era o que mesmo? Aquela hora que ele comentou, que ele apontou o dedo, que ele falou assim, a Monique aí. Alguns relatórios do sistema, questões de inglês. Não. Da palavra que ele usou? Pertencimento. Ah, ok. Foi um Pertencimento. assunto que surgiu logo quando ele começou a trabalhar mais em reuniões, né, com todos os funcionários. E eu sempre fui mais do home office. Então ele sempre quis que todo mundo estivesse presente para absorver tudo que ele tinha para transmitir a nós, sobre delegações de funções, propósito, essas questões. E aí foi onde eu comecei a sair do home office para estar mais presente. Oh, ok. E daí foi onde eu tive a reflexão da questão de pertencimento. Daí eu dividi com ele e nunca mais essa palavra saiu do nosso âmbito. Ah, que legal, que legal. Pertencimento, muito bom. Muito bom. Pertencimento. Consegui. Não, eu vou ler. Você me fala, tá? Eu vou ler em voz alta. Essa analogia de página em branco, ela foi muito boa. Aquela hora que eu estava te perguntando os conselhos, né? Que as páginas em branco sejam preenchidas com o melhor de Deus, transbordando na sua vida e na vida de todos os seus. Márcio Ace Yasui. Oh, parabéns. Muito obrigado, Márcio. Obrigado mesmo, né?